Boa noite a todos e a todas. Quero, nesse momento, saudar, em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a todos que participam dessa edição do FIEP Ambiental. O FIEP Ambiental é um ciclo de palestra que é promovido pelo Conselho Temático de Meio Ambiente da FIEP, que são tratados temas concernentes a meio ambiente e à sustentabilidade. E o nosso Conselho Temático, esse ano, ele faz 25 anos de existência, em que presta um serviço de colaboração junto à diretoria da FIEP. Hoje, no nosso FIEP Ambiental, nós vamos ter a oportunidade de trazer um tema muito oportuno, um tema muito atual, um tema relevante, que são os impactos da economia, da energia solar na economia. A gente está vivendo nesse momento em que a humanidade toda está instada a fazer a transição energética. E para essa transição energética para fontes que elas sejam mais amigáveis com o meio ambiente, com menores emissões de gases de efeito estufa, com menor pegada, nós temos o Brasil como realmente o país que efetivamente está mais preparado no mundo a enfrentar esse novo desafio, a esse novo momento. Se fosse uma competição, com certeza o Brasil largaria na pole position. A gente ia continuar efetivamente, que a gente sabe que a nossa matriz elétrica é uma matriz extremamente renovável. No ano passado, a gente chegou a ter 89% de energia renovável sendo gerado no nosso país e com um potencial muito grande, tanto na energia solar, energia eólica, na energia hidráulica e também na biomassa, que também nós somos muito fortes e temos um potencial muito grande. Mas nesse nosso FIEP ambiental, a gente vai focar na energia solar. E por falar em energia solar, nós tivemos a oportunidade de chamar dois especialistas, duas pessoas extremamente conceituadas e que estão por dentro do tema e estão por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, de novidade e de tendências, que vai trazer essa informação aqui para os empresários que estão presentes aqui no nosso encontro, aos executivos, a estudantes, a todos que participam do nosso FIEP Ambiental. Já de antemão, agradeço ao Rudinei Miranda pela participação, ao doutor José Bione, e o nosso FIEP Ambiental é realmente um encontro informal, porque o objetivo é levar informação, levar dados para o empresário se conscientizar do modo e a forma que ele possa implementar dentro de sua empresa aspecto da sustentabilidade. E, dentro do nosso FIEP Ambiental, cada palestrante terá direito a 20 minutos para fazer a sua apresentação. Posteriormente, a gente vai fazer uma rodada de debate. E o tempo médio de nossos encontros é de 1 hora e 30 minutos. Então, para a gente já dar início às nossas apresentações, eu vou ter o prazer e como eu tenho sempre colocado, a importância dessa participação de Rudinei Miranda, que é presidente da ANER e da AP Renovável. Então, Rudinei, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu tenho o prazer de passar a palavra para você. Eu que agradeço, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir Sim, bem? tá bem, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, meu amigo Bione, um prazer estar compartilhando aí o painel com você. Acho que fico muito satisfeito em poder ver que a FIEP segue, né, contribuindo efetivamente com as pautas que são relevantes para o desenvolvimento da indústria, desenvolvimento do Estado como um todo. A gente tem se empenhado bastante aqui enquanto instituição para, né, divulgar e tornar cada vez mais acessível o desenvolvimento da energia solar, nesse caso específico aqui, apesar da gente contemplar uma pauta um pouco mais ampla dentro da associação. Mas é um prazer, novamente, aqui agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição para esse e outros eventos. Espero que seja um bate-papo muito, muito tranquilo, muito leve, né, que todo mundo consiga aproveitar bastante.
e a gente siga aí agregando com toda certeza, tá? Então, só reforçar o agradecimento. Eu começo a apresentação, não entendi. Eu que sou o que Você começa a começo. apresentação, pode fazer a Ah, sua apresentação. eu Você posso, eu compartilhei com vocês, mas eu posso compartilhar a minha aqui? Não pode entendi. sim, claro que sim. Ah, eu Fica à compartilho a vontade. minha aqui, né? Então, perfeito. Então, deixa eu compartilhar a minha aqui. Tá habilitado aqui para eu compartilhar, né? Provavelmente. Tá. Então, deixa eu compartilhar a minha tela, tá? Só um minutinho. Consegue ver minha tela? Ainda não. Então, agora vai. Agora foi. Apareceu? Chegou. Pronto. Ok. Então, todo vendo? Conseguem ver, né? Isso. Posso Sim. ir. Pronto, então vamos lá, gente. Só de forma rápida, pra respeitar meu tempo aí máximo e não me delongar muito, né? E até para que o amigo Bione possa estar contribuindo também. Só me apresentando de forma rápida, que eu acho que é importante para quem ainda não me conhece porventura, meu nome é Rudinei Miranda, eu estou presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Energias Renováveis. Então, eu assumi a APE Renováveis, que até então era a APE Solar, acho que é importante frisar isso aqui, a APE Solar, que era a associação que representava os empresários de solar do estado de Pernambuco, eu assumi no final de 2022, tá? Então, no final de 2022 eu assumo, no final de 2021, me perdoem, eu assumo a APS Solar, a gente reestrutura o modelo de gestão da APS Solar, ela passa a começar a ter representatividade no estado como um todo, e isso faz com que as outras fontes também entendam que faz sentido para elas a gente representar. Por isso que a partir desse ano a gente virou de APS Solar para APE Renováveis, né? Então, implementando aí eólica, biomassa, hidrelétricas, e esse trabalho que a gente fez aqui em Pernambuco, dado aí esses últimos 2 anos de gestão, ele começou a chamar também a atenção de outros estados da federação. Eu comecei a conversar com esses estados e a gente decidiu, por bem, replicar o case de sucesso aqui de Pernambuco e outras boas práticas de outros estados, e a gente fundou uma associação nacional que o foco é desenvolver as associações estaduais. Então, acredito que muitos aqui já conhecem a ABSolar, a BGD, MSL, outras instituições nacionais. Essas instituições, elas são bem pautadas na parte regulatória e legislativa, e a gente, enquanto Estado, né, a gente sentia essa necessidade de ter uma entidade nacional que ajudasse a desenvolver o empresário na ponta, desenvolver, né, o mercado como um todo, falando-se de Estado, tá? Então, por isso que surge aí a ANER. Então, hoje eu estou presidente da Associação Nacional, fundada este ano, fruto do trabalho aí dos últimos 12 meses. Estou presidente da APE Renováveis, que era até então a APE Solar, e agora a gente amplia o escopo, já começa a ter empresários de eólica e outras fontes entrando aqui, né, dentro da instituição. Então, a gente visa representar o todo. Eu sou o proprietário efetivo de duas empresas na área de energia solar, uma empresa que projeta e constrói usinas fotovoltaicas dentro do estado e fora do estado, e também sou proprietário de um centro de operação, tá, que monitora esses ativos dentro do estado e fora do estado. Então, alguém tem uma usina fotovoltaica no Maranhão, na Alagoas, então a gente monitora o ativo aqui, faz toda a gestão operacional e tem os parceiros nos estados para fazer a parte de OIM, né, da parte da manutenção. Então, eu sou proprietário dessas duas empresas. Sou especialista em gestão de sistema de potência, eu sou ex-operador de sistema, então fui operador do ONS, acho que muitos aqui conhecem, né? Ou já trabalharam dentro da Eletrobras, então conhecem o ONS. Então fui operador de sistema, trabalhei na obra de construção da refinaria Abreu e Lima, e depois migrei para a área de gestão pública. Então, estive atuando no governo do estado por um período de 7 anos e depois saí do governo do estado e estive atuando recentemente na parte de planejamento e gestão na CEPLAG da capital, né, da prefeitura do Recife, no qual eu fui responsável pelo planejamento estratégico do governo que está em curso, tá? E depois, obviamente, eu me retirei do governo, né, para poder assumir efetivamente a presidência da Associação Pernambucana e agora da ANEC. Tá? Então é isso. Falando um pouquinho da ANE de forma bem breve. Então a ANE hoje, ela surge, né, já com 11 estados da federação congregados, então são 11 associações estaduais, 11 associações. Então, o que a gente faz em Pernambuco, a gente consegue replicar para mais 10 estados, tá? Dentro desses 10 estados, nós já somos 700 empresas representadas, então eu entendo que a gente já nasce com uma expressividade muito forte.
A missão efetiva da ANE é fortalecer as associações que, assim como eu encontrei a APE Solar há 2 anos atrás, talvez estejam precisando se reestruturar. Então, o foco da gente é pegar essas associações, reestruturar e potencializar para que elas virem um pilar dentro do seu estado, nas pautas de renováveis, e criar associações nos estados que não existem. Então, hoje nós temos 13 estados da federação que não existe uma associação de empresários. E eu vejo isso como muito crítico, porque é uma pauta muito viva, renováveis é muito vivo. Como é que a gente não tem o grupo de empresários unido para trabalhar nessa pauta, né? Então a gente perde muito. Então, o case da ANE é isso, é a gente fortalecer as associações dos estados, que já possuem associação, e criar associações de estado onde não existe. Então, hoje nós somos 11, eu estou com uma meta prioritária até o final do ano da gente criar, abrir mais 4 associações. Então, a gente já está com Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, Goiás, já são estados que a gente já tem força, né, empresarial para fundar associações e agrupar dentro da filosofia da ANE. Tá? Nossa missão expressiva é impactar o setor elétrico através das associações de energias renováveis, e aí são associações de empresários, é aquele pessoal ali que está tracionando, que está pagando imposto, que está sobrevivendo aí com insegurança jurídica, mas para fazer a coisa acontecer, tá? Então, de forma eficiente, para a gente poder fazer o mercado crescer, junto com várias instituições que acreditam nisso. Falando um pouco de APE Renováveis, que é aqui de Pernambuco, né? Então, associação fundada em 2016, precisou desse processo de reestruturação de 2021, 22 para cá, foi quando eu assumi e reformatei a gestão. Hoje a gente tem dentro da associação, só para todo mundo aqui entender, tá? O mercado é muito amplo, óbvio, mas a gente conseguiu organizar de tal forma, que é isso que a gente também está replicando agora a nível nacional, um modelo de gestão que eu entendo que é bem interessante. A gente tem uma vice-presidência focada em geração distribuída, então até 3 megawatts. Então, a gente tem uma das principais empresas do estado liderando essa pasta. Isso dá segurança para qualquer empresa aqui, qualquer empresário que quer desenvolver seu negócio, ele vai ter um player do mercado, um investidor, o cara que passa pelas mesmas dores dele, dentro da associação para ajudar ele a tracionar. A gente tem uma vice-presidência que é a geração centralizada. Então, é um dos grandes, a terceira maior eólica do país, é quem assume a cadeira da nossa geração centralizada. Então, são players que conhecem, dialogam bem com a necessidade da geração centralizada. Mercado Livre e Autoprodução é uma outra vice-presidência. Nós temos a segunda maior comercializadora do país, né? Fica ali entre a segunda e a terceira, que ocupa a cadeira de nossa vice-presidência. Então, conhece a pauta com propriedade. E a gente tem uma vice-presidência de mercados emergentes que está incubando ali crédito de carbono, mobilidade elétrica, que são os mercados expoentes, tá? Então, essa é a perspectiva do que a gente entrega dentro da Associação Pernambucana de Energias Renováveis e que agora está servindo de pilar para outros estados. E isso é motivo de orgulho, acho que para o estado de Pernambuco, mostrar que a gente consegue tracionar o mercado e ser um pilar aí de apoio para outros estados, tá? Sem mais delongas, entrando aqui na nossa pauta, para realmente seguir aqui o prazo, estou com o meu reloginho aqui do lado. Eu acho que não adianta a gente falar de economia, de influência da solar, sem primeiro entender números. Eu sou muito numérico e eu acho que é bom a gente trazer isso para o conhecimento do público como um todo. Então, o Brasil, obviamente, dimensões continentais, todo mundo já ouviu falar isso, mas a gente tem aí algumas particularidades e potencialidades para a energia solar renováveis como um todo, e focando aqui como solar, tá? Então, nós temos aí cerca de 203 milhões, né, de brasileiros, isso é IBGE, 2022, último censo. Nós temos 90,7 milhões de domicílios. Gravem esses números, que é importante, que eu vou usar daqui a pouquinho. Então, são 203 milhões de brasileiros, 90,7 milhões de domicílios particulares. Ou seja, é quem consome energia, é quem tem medidor de energia na sua casa, né, para usar ou no seu comércio. Né? E nós temos uma frota estimada de 115 milhões de veículos. Isso tudo para a gente falar um pouquinho das potencialidades de como a solar atua diretamente na economia, tá? Então, são dados extremamente relevantes. E, ao todo, nós somos 5.570 municípios. Isso é uma visão Brasil. Vamos descer um pouquinho agora, tá? Então, a gente tem Norte e Nordeste. Então, do Nordeste, no Norte, falando aqui do Norte, apesar de ser poucos municípios, a gente tem uma extensão territorial muito grande, e aí é um pouco da dificuldade do porquê você não consegue chegar com solar, com eólica, de forma tão expressiva quanto no Nordeste, especificamente, mas você tem, de contrapartida, uma oportunidade muito grande para desenvolver essas fontes, tá? Então, você tem uma população relativamente grande já, você tem um quantitativo de veículos, enfim, domicílios também relativamente grande, você consegue potencializar. E falando aqui do Nordeste, a gente tem basicamente aqui, falando já, nichando um pouquinho, né?
nós temos 24 milhões de domicílios e a gente está falando aí de cerca de 7 milhões de veículos que podem estar aproveitando toda essa potencialidade aí da energia solar, tá? E aí, nichando um pouquinho mais, né, para a gente se condensar bastante, chegamos aqui em Pernambuco, né, no qual nós falamos diretamente, e são 185 municípios, considerando aí a ilha de Fernando de Noronha, que é nossa, vamos deixar isso aí frisado, sobre nossa gestão. E aí, o que acontece? A gente tem aqui, né, na população, então somos 9 milhões, né, de pernambucanos, 9 milhões e 600, né? Nós temos 2 milhões 547, né, 546 mil domicílios. Novamente, porque isso é tão importante, porque isso faz relação diretamente aí com a questão de consumidores de energia, potenciais consumidores de energia solar, tá? Eu acho que isso é importante. Claro que isso aqui, novamente, são domicílios particulares, a gente não está falando aqui indústria, outros que você precisam também levar em consideração. E nós temos o potencial de mobilidade elétrica aí, o hidrogênio verde, etc., de 3 milhões. Rudinei, beleza, por que tu está falando tanto isso? Por que tu está fazendo questão de trazer esses indicadores? Por quê? Por causa desse dado aqui, ó. Fazendo esse elo com tudo que eu acabei de falar, eu trouxe esse dado aqui tirado de hoje, tá? Atualização de hoje do site da ANEEL, através do auxílio aí do CEMOS Brasil. O que acontece? A gente tem, vejam, nós temos 203 milhões de brasileiros, né? E nós temos, em questão de quantidade de usinas, 2 milhões 888 usinas fotovoltaicas instaladas, né, dentro de GD, de geração distribuída, que atendem diretamente a esse consumidor. Eu estou desprezando aqui geração centralizada, tá? Que logicamente abarca muito mais uma capacidade muito maior, mas eu acho que isso aqui fica mais latente para todo mundo entender. Então, nós temos 2 milhões e 800, estou arredondando aqui, tá? De usinas instaladas no Brasil, isso considerando todos os estados, e nós temos 4 milhões de pessoas, efetivamente, 4 milhões de domicílios recebendo. Então, veja, nós temos quantos milhões de domicílios? Vou voltar aqui para a gente recapitular. Nós temos 90 milhões de domicílios e nós temos cerca de 4 milhões de domicílios sendo atendidos. Então, a gente tem um mercado muito novo. Acho que é importante dizer isso, da potencialidade econômica do que a gente está falando aqui da energia solar. Tá? É lógico que esse mercado não vai ser atendido só por solar, a gente tem hidrogênio verde chegando, a gente tem eólica, então, de forma alguma, a gente está falando que solar vai atender tudo, mas a potencialidade que existe para esse atendimento, tá? Nós estamos em 13º colocado hoje no ranking de desenvolvimento aí, né, de produção de energia através da fonte solar, o estado de Pernambuco. Então, a gente tem um desafio muito grande aqui, e aí eu falo político, governamental, né, e privado também. A gente precisa ter uma malha elétrica que consiga escoar essa geração para a gente poder atrair investimentos. A gente precisa de política pública para reduzir imposto, né, para que seja atrativo investir no estado de Pernambuco, e isso é uma pauta que a gente tem trabalhado muito junto ao governo do estado para que aconteça, tá? E aí, falando aqui de Pernambuco especificamente, nós temos, né, aí aqui é que mostra o potencial ainda maior, né? Nós temos cerca de 98 mil usinas instaladas no estado de Pernambuco, tá? E 171 mil unidades recebendo crédito. E nós temos hoje, um dado atualizado da Neoenergia Pernambuco, 4 milhões e 100 mil medidores. Então, nós temos 4 milhões e 100 mil medidores para um total de 171 recebendo crédito da fonte de energia solar. Ou seja, não temos nem 3% do nosso potencial de atendimento através dessa fonte. Né? Se você disser assim, Udei, mas muita dessa, vamos botar 1 milhão, 2 milhões vai ser atendido por geração centralizada, que fosse, né? Que a gente sabe que isso não vai acontecer. Mesmo assim, de 2012 para cá, a gente tem 98 mil usinas. Então, se a gente botar uma meta aí de 200 mil, de 500 mil, a gente tem ainda um potencial absurdo de desenvolver a solar, sem conflitar com o potencial que a gente tem dentro do Estado. Então, mostra aí a potencialidade do que a gente está falando aqui, né? Da importância do que a gente está falando aqui, tá? Peço desculpa. Com relação ao ranking aqui, né? Petrolina é a cidade que mais cresce aí em desenvolvimento de potencial solar, especificamente. Em seguida, Recife, que tem uma limitação, obviamente, territorial por ser mais urbanizado. Caruaru em terceiro, e aí Jaboatão e Gravatar. Eu fiz questão de trazer esse ranking, tá? Isso aqui, gente, é mais para a gente dar um overview. Agora eu vou correr um pouquinho mais com os dados econômicos, mas eu acho que isso aqui é importante para dar uma situada em todo mundo e uma contextualizada, tá? Eu gosto sempre de trazer isso aqui para a gente entender o potencial econômico que a gente está falando e como a solar pode influenciar cada vez mais através de uma pauta verde, de uma pauta econômica efetiva, tá? Então, aqui eu trouxe um dado também
já mais entrando aqui na pauta específica, a EPE, né, que é a empresa de pesquisa energética, ele lança sempre o estudo, né, o BEM 2024, 23, enfim, eu trouxe aqui a versão 2024, de como é comportado, né, como é que é distribuído o nosso consumo de energia. Eu acho que é importante de saber isso. Então, basicamente, nós temos uma divisão aqui de 33%, né, desse consumo é transporte, 31% indústria, 10% nossas residências, 8% setor energético como um todo, agropecuária 5% e serviço 5%. Isso aqui é que faz a composição do nosso uso de energia e o potencial, obviamente, de que a gente pode atender com a fonte de energia solar, tá? Aqui, passando um pouquinho aqui da expectativa, para a gente entender um pouquinho como é a matriz, né, o uso dessa energia, baseado em que fonte, né, a representatividade de cada uma delas, e aí comparado 22, 23, eu trouxe aqui, vocês podem notar que, lógico, isso aí é chovendo molhado para muita gente, a hidrelétrica ainda é o mandatório no nosso país, né, mas a gente tem fontes, né, como eólica e solar despontando efetivamente dentro do cenário como um todo, tá? E, lógico, cada um aqui com sua representatividade, né? O uso da energia como um todo. Então, aqui eu também quis trazer para todo mundo dar uma olhada em questão da participação das térmicas, em questão de redução, né? As térmicas elas vêm reduzindo cada vez mais a sua participação no mercado energético, e aí é um dado muito positivo, isso me deixa cada vez mais otimista na perspectiva de presidente de uma instituição que prega as energias renováveis, e me deixa muito confortável, né, de mostrar a importância de se investir, né, no desenvolvimento de políticas públicas e de projetos voltados à energia solar, à energia eólica, mas especificamente aqui, lógico, é o nosso tema é energia solar. Isso vem possibilitando, ano após ano, que a gente ative menos ou a gente construa menos energias térmicas, né, geração térmica, ou pense em qualquer outro tipo de formas de geração que venha degradar o nosso planeta, que é uma pauta, obviamente, tão urgente e tão crítica. Então, isso aqui é dado, né, atualizado aí da EPE, de questão de redução de geração térmica, obviamente, em virtude também do crescimento das fontes de energias renováveis. Tá? E capacidade instalada, obviamente, só para todo mundo ter a visão, a gente ainda tem um quantitativo grande de capacidade instalada de térmica, né, de hidrelétrica, nuclear, obviamente, se mantém estável. Eólica, vocês podem acompanhar aqui pelo gráfico, tem dado uma crescida significativa, mas é na solar que a gente tem acompanhado o maior crescimento nacional, é na solar que a gente tem acompanhado o maior potencial de crescimento, né, de investimento, de novos projetos, que está possibilitando essa guinada aí na transição energética do nosso país, sustentado muito na pauta das energias renováveis, tá? Então você vê aqui, só voltando aqui rapidinho, a gente tem tá meio que estagnado as térmicas, né? A gente conseguiu estancar ali a necessidade de altos investimentos, a gente tem uma compensação aqui de eólica e solar, a gente entende que hidrelétricas e térmicas hoje são consideradas como fontes estáveis, então são necessárias para compensação na questão da intermitência da eólica e da solar, mas como instituição, enquanto presidente e especialista da área, obviamente eu entendo que cada vez mais a gente tem modelagens de sistemas e modelos de negócio que vão associar a eólica, a solar, tanto no modelo híbrido, como a questão também da capacidade de armazenamento, que eu acho que é fundamental a gente estar sempre atento. Inclusive, existe a especulação para o ano que vem dos primeiros leilões com a combinação com o carregamento, né, com o BES. Isso vai possibilitar com que a gente tire, né, o chamado risco de intermitência das fontes renováveis e consiga cada vez mais ir tirando o acionamento de térmica ou possíveis necessidades de startar usinas nucleares, que a gente entende que é um risco muito grande para o planeta. Tá? Aqui eu quis trazer, só pincelar, essa apresentação provavelmente vai ser disponibilizada para todo mundo, né? Então, a pauta aqui que tá em voga, e aí já falando um pouco da IRENA, né, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, fiz questão também de trazer o relatório 2024, tá, para todo mundo entender. Então, existe um pacto global, né, para que a gente tente, né, evitar que o país eleve 1,5 graus até 2050. O nosso planeta não suporta passar disso e a gente tem responsabilidade, e aí todos nós que estamos aqui, e eu acho que por isso que me encanta participar dessas pautas, que é a oportunidade de falar com um público qualificado, um público interessado, do quanto a gente tem responsabilidade com essa pauta aqui global, não é uma pauta de Pernambuco nem nacional, e a gente tem responsabilidade de tentar fazer com que esse 1,5 graus não chegue ou se limite a ele e a gente consiga fazer o efeito reverso, tá? Então, a Irene, ela deixa bem claro aí
perspectivas para essa transição energética, e o alvo é sim tentar manter esse 1,5 controlado, porque o impacto no meio ambiente já está sendo muito grande, o impacto nas mudanças climáticas, a gente tem observado aí Rio Grande do Sul, agora Amazonas, eu estive no Amazonas há uma semana, você parece que você está andando no estufa, é um negócio desconfortável, né? E a gente tem que se preocupar com isso, isso é uma pauta nossa, né? Então, aqui, rapidamente, já caminhando aqui para os meus últimos slides, para não tomar o tempo aí do meu amigo Bione, mas a participação da capacidade instalada anual, né? Então, vem crescendo cada vez mais, né, no sentido aí da perspectiva das renováveis, isso é muito positivo. Só um minuto. Então, a gente tem acompanhado. Então, a gente tem acompanhado. Vamos lá. Então, a gente tem acompanhado cada vez mais. Opa, passou um slidezinho aqui. A questão da geração de emprego e do crescimento realmente como um todo. Então, só para vocês terem uma noção, né, em torno de a expectativa, né, de empregos gerados, e aí isso impacta diretamente, obviamente, na economia, né, dos 58 milhões de empregos do setor energético em torno no mundo, né, então cerca de 20% foram de energias renováveis, tá? Então, isso é muito relevante quando a gente está falando aí da questão da perspectiva de crescimento, né? Então, como o texto diz aqui, né, da Irena, 1,5 milhões, né, de pessoas. A gente tem uma estimativa aqui no Brasil que cerca de 1 milhão de pessoas são empregadas diretamente relacionadas às fontes de energia solar renováveis. Então, assim, é uma força de trabalho, é uma representatividade efetivamente grande, tá? Aqui é como é dividida a expectativa de crescimento, né, dentro desse horizonte de tempo, também aqui dividido em fontes, então você consegue ver que a fotovoltaica hoje é uma das que mais emprega dentro dessa perspectiva da mudança, né, da transição energética. Então, economicamente falando, a energia solar acessível, próximo ao mercado, ela possibilita que mais pessoas estejam sobrevivendo, né, dessa matriz energética. Ela emprega uma quantidade de pessoas significativas, seja para a construção desses parques solares, seja para a questão de manutenção dessas usinas, operação, enfim, gestão como um todo. Tá, aqui é o que eu expliquei para vocês, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas basicamente aqui é o cenário do que a gente já está fazendo, e aqui, basicamente, as metas que a gente precisa atuar, né? Ou seja, o cenário que a gente precisa atuar para não chegar ou limitar a questão do aumento da temperatura no máximo 1,5 graus. Tá? Isso aqui também eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas são as perspectivas da transição. Então, o que a gente precisa prosseguir, o que a gente precisa apoiar, né, de tecnologia, o que a gente tem que limitar, né? O que a gente tem que eliminar, e muita questão dos combustíveis fósseis, né? A gente precisa reservar aí recursos, adaptar o que a gente puder para uma economia cada vez mais sustentável, investir em políticas públicas, tudo isso que a gente está falando aqui, o que Bione vai falar, o que a gente está trabalhando aqui, nada é possível se não tiver política pública, isso permeia, né, isso foge de uma escala corporativa e permeia obrigatoriamente uma política pública para encabeçar isso tudo, para poder nortear. Tive o prazer de ir para um evento recente, né, do governo do estado, junto com a revista Algo Mais, enfim, acho que foi antes de ontem, e a pauta foi muito discutida de modelos de gestão que a gente precisa reestruturar para fazer a coisa dar certo, né? A gente tem essa responsabilidade. Né? Redução de emissão de gás carbônico, isso aí é o compromisso também adotado. Então, a participação das renováveis nesse contexto é extremamente relativa. E, Rudinei, por que você está mostrando tanto indicador? Por que você está mostrando tanto esses dados? É para mostrar o impacto econômico, as possibilidades que investir em energias renováveis, investir em energia solar, ele pode causar e ele já tem no reflexo mapeado até 2050. Então, hoje, um dos melhores investimentos, sem sombra de dúvida, para quem investe nesse mercado de energias, para quem está preocupado em ser um garantidor da matriz energética, é investir em energias renováveis, sem sombra de dúvida, porque é quem está na pauta da mudança da transição energética, é para quem realmente os investimentos estão sendo destinados. Isso é uma certeza que a gente tem com 100% de segurança. Isso aqui é só para vocês terem noção disso, né? Assim, numericamente falando. Então, até 2050, a gente deve ter um investimento de 131 trilhões de dólares americanos, né? Nem de reais, voltado para a pauta das energias renováveis. Então, é muito dinheiro envolvido, é muita expectativa em cima desse desenvolvimento dessa matriz para que as coisas aconteçam dentro de uma necessidade, né? Nem de um interesse só econômico, tá? Aqui são vultos, né, também em bilhões que devem ser investidos dentro desses ciclos. Então, a gente tem algumas ondas aí, a gente entende que vai ter o ciclo 21, 30,
tá? Que são os ciclos estruturadores, e depois a gente também vai continuar com a crescente de investimentos em mercados cada vez mais renováveis. Então, a economia, né, a matriz, ela vai migrar automaticamente para fontes de energias renováveis para possibilitar a sobrevivência no planeta como um todo, tá? Aqui é o dado de emprego, também vou passar rapidinho, mas basicamente é o que a gente tem aqui por fonte. Então, vocês podem ver que a gente vai ter um movimento aí muito focado em energia solar, hidrogênio verde e eólica. Então, você vê que vai virando a chave em relação ao movimento que você tem hoje, tá? E aqui muito também a questão de como está essa composição por abastecimento, né? Aqui a questão das fontes, deixa eu dar uma passadinha, acho que a gente está chegando nos últimos slides. Basicamente aqui as fontes, vocês voltam novamente a ver a energia solar como um dos pilares, e aí aqui bota uma pauta que é bem interessante também mostrar para vocês, que é o crescimento também da bioenergia, né? Então a gente está falando aí tanto da eólica como da solar, da bioenergia, mas sempre a energia solar como um dos principais pilares para o desenvolvimento econômico voltado à pauta de transição energética. Não tem como, ou seja, isso é consenso global, não existe como você fazer transição energética, não existe como você desenvolver o planeta sem investir, né, em geração de energia e muito menos sem investir em energia solar fotovoltaica, tá? Bom, esse aqui era meu último slide, tá? Espero que eu tenha contribuído. Esses aqui são meus dados diretos aí. Então, quem quiser falar comigo, tem meu e-mail aqui direto, tem o site da APR Renováveis, esse aqui é o número da assessoria aí, que vai cair em mim de todo jeito. Então, maior prazer em contribuir com a pauta. Também vou estar aqui aberto às perguntas no final e dar espaço aí para o meu amigo Bione. Acho que é isso, gente. Agradecer muito aí pela atenção e pela oportunidade. Fechar aqui a compartilhamento. Rudney, muito obrigado pela sua apresentação. Você trouxe muitos dados, muitas informações, e informações atualizadas, e que mostrou justamente um cenário que a gente tem de grandes oportunidades que a gente tem, no sentido de que nós possamos alavancar um desenvolvimento sustentável e também na geração de emprego, na geração de renda e no pagamento de tributos. Então, a energia solar efetivamente é algo novo para o Brasil, que há 10 anos atrás era praticamente insignificante a nossa geração, e em menos de 10 anos, então, um crescimento exponencial que a gente está tendo, e o futuro é muito maior ainda. Agora, obviamente, tem outros pontos que no debate a gente vai ter a oportunidade de colocar, e mais, muito obrigado mesmo pela sua apresentação. E eu vou Eu que ter agradeço. o prazer e a honra de convocar o doutor José Bione de Mello, que é engenheiro do SIN de Energia, professor doutor do Instituto Federal de Pernambuco. Bione, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você é um parceiro aqui da FIEP, você já nos ajudou muito em várias missões do Conselho Temático do Meio Ambiente, e tenho o prazer e a alegria de passar a palavra para você, Bione. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Felipe, tá certo? De estar mais uma vez aqui presente, né, na reunião do FIEP Ambiental, tá? Tentando contribuir, né, com esses temas, né, que são essenciais e bastante importantes para não somente para a economia, mas para a sociedade como um todo, tá? O Cine Energia, hoje eu respondo, sou o VP na área de engenharia, tá? Então, o nosso diretor-presidente, o Bruno, ele agradece também, né, a participação que o Cine Energia possa estar dentro, né, participando da FIEP, contribuindo com a FIEP. Estamos em casa, tá certo? Em relação a isso. Temos também o Instituto Federal, que é a nossa antiga escola técnica, para o pessoal mais antigo, tá? Para relembrar, e ela está trabalhando nesse tema. Eu posso dizer que eu estou conduzindo lá um trabalho, né, de futuras cursos e formações dentro dessa área de renovável, principalmente, e isso é muito bom, acompanhando, inclusive, um plano nacional de formação de profissionais para atender exatamente esse crescimento e esses resultados que o Rodinei trouxe para nós, tá certo? E aqui, para eu poder iniciar minha palavra, eu parabenizo aí Rodinei mais uma vez, meu amigo, tá certo? Estamos aí sempre se encontrando aí em alguns eventos,
tá certo? Muito boa a sua apresentação. Eu acho que se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo, né? Eu imaginando aqui na montagem da minha apresentação, tá certo? Para que eu não fosse, vamos dizer assim, repetitivo, inclusive, tentar não ser repetitivo nas informações, tá? E trazer um pouco mais técnico, vamos colocar assim, esse tema propriamente dito, tá? Então, eu vou buscar aqui para compartilhar agora aqui com vocês a tela. Pronto. Não sei se está todo mundo vendo. Tá ok? Tá muito bem, professor. Está disponível? Disponível, Pronto. sim. Beleza. Pronto. Então vamos lá, tá? Então, feita aí essa pequena e breve introdução, tá certo? Pelo esse agradecimento e essa disposição nossa em poder estar sempre apoiando, tá certo? O tema e também a própria FIEP nas suas atividades, tá? E aí a gente começa a nossa apresentação o seguinte, aí tem uma agenda, né, introdução, criar uma confiança, envolver o público, auxílios visuais e dicas de conclusão. Bom, a gente começa no seguinte, situação climática. Como é um tema FIEP ambiental, tá certo? Eu achei assim interessante, lógico, isso é um tema de conhecimento, acho, nacional e internacional, tá? E que nós estamos passando exatamente nesse exato momento por uma crise, tá certo? Muito forte aqui no Brasil a nível climático. Ok? Algumas regiões brasileiras, como o Rodney já colocou aqui, a Amazônia, né, em relação à seca, em relação, né, às queimadas, tá? A própria região sul, centro-oeste, sudeste, sofrendo, né, com isso. Então, tá aí a nossa amiga onça, né, nosso símbolo, tá certo? Seja do Pantanal, da própria floresta, etc., né, pedindo ajuda, tá? E aí começa algumas fotos que eu coloquei chamando mais uma vez a atenção, tá certo? O nosso tema, o temático aqui é exatamente ambiental. Isso está associado a uma série de outras atividades, tá? Que possam sim contribuir e principalmente dar a tal da sustentabilidade, ou seja, fazer o desenvolvimento, tá certo? Sem afetar o e nosso clima, a nossa situação, tá certo? De flora e fauna que temos aqui no Brasil. Tá? Então, fotos no Rio Grande do Sul, tá aí uma subestação totalmente submersa, tá? Isso foi recentemente, eu acho que semana passada, tá certo? Houve, inclusive, uma homenagem, tá certo, aos nossos colegas, que além sou também engenheiro da Eletrobras Chesf, tá? Os colegas que trabalham na região sul, a reposição completa de todo o sistema, tá? Mesmo com essa ultrapassagem, e assim mesmo a gente conseguiu manter o sistema funcionando com, né, a tragédia que foi de conhecimento de todos, certo? Aqui são algumas inundações pelo mundo afora, né, que ocorreram, tá certo? E não em um tempo muito distante, em tempos mais recentes, tá certo? Como é o caso aí da Rússia, da África do Sul, tá? Um verdadeiro, vamos dizer assim, um transtorno muito forte para a população. É, Temos aqui mais ou menos um percentual, então a quantidade de inundações, né, que vem ocorrendo, tá certo, no mundo, a questão das tempestades, terremotos, questões de seca, né, que é o caso nosso também, a gente sofre com a questão da seca, tá? Então, são desastres, colocamos assim, naturais, tá? Que houve uma intensificação muito forte. E aí, como é que a gente faz isso? Tá? Como é que a gente vai tentar ajudar o planeta? A verdade é essa. E, evidentemente, também não esquecendo que é necessário que haja um desenvolvimento e uma sustentação na nossa economia. Bom, seguindo, aí mais algumas fotos, certo? Que foram colocadas aqui, fotos de seca em São Paulo, né? Quem já viu São Paulo, isso aqui parece que é o sertão nosso aqui, tá? Mas, na verdade, você está no interior de São Paulo,
tá? E aí em cima uma foto lá da Amazônia, na região amazônica, diga-se de passagem, onde você tinha casas, tá? Que eram flutuantes, e hoje todas elas estão, vamos dizer assim, encalhadas nos leitos dos rios, exatamente por falta de água. E aqui mais uma foto, né, para colocar, né, a questão da mata em si. E é importante, tá certo? Que ao casar, o pessoal não sabia que isso pode ser, a gente não entra aqui nesse clima, tá? Mas a ANA mesmo, tá ok? Já em maio de 2024, tá certo? Ele já foi sinalizando situações críticas a nível de Brasil, tá? Então, ações têm que ser feitas, evidentemente, e é tentar, pelo menos, amenizar esse cenário que a gente está sofrendo, tá ok? E aqui você tem uma ideia, né? Vamos dizer assim, qual país no mundo, tá certo? Que são, assim, competidores ou recordistas, tá certo? A nível de emissão de CO2, tá ok? Se fala muito, mas, assim, o país, assim, que toma a frente, né? O líder, por incrível que pareça, é a Mongólia, tá? Na Ásia, certo? E aí você segue com a África do Sul, posteriormente a China, tá? Estados Unidos e o nosso Brasil, tá ok? Que aí a gente coloca também, não é, vamos dizer assim, tão poluidor, como já foi destacado aqui, né? Devido às suas fontes, tá certo? Dentro da matriz de geração elétrica, porém, a sua matriz de energia ou matriz energética ainda tem a sua predominância fóssil dentro desse processo, contribuindo com esse valor que está sendo apresentado, tá? E aí foi destacado já pelo Rodinei, né, ou pelas reuniões da COP, tá? Que essa, vamos dizer assim, essa limitação até 2050, né, um aumento. Isso não quer dizer que a gente tem um grau de liberdade de chegar, muito pelo contrário, o ideal é que não tenha aumento nenhum de temperatura, certo? A meta é zero, tá ok? Mas foi estabelecido aqui um valor, que é esse 1,5 graus. Bom, feito essa sensibilização, tá ok? A importância de a gente trazer a energia solar como uma alternativa para esse desequilíbrio que nós estamos sofrendo a nível mundial, a nível ecológico. E, detalhe, não afetando, tá certo? A questão econômica, porque os países, queiram que não queiram, né, precisam evoluir, precisam crescer, precisam gerar trabalho, né, gerar empregos, tá certo? Precisam produzir, precisam gerar receitas, tá certo? Através de impostos, etc. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Então, iniciando esses aspectos técnicos e regulatórios na questão da energia solar, para que a gente possa fazer esse casamento. Bom, de cara, tá? Eu destacaria aqui, tá ok? Porque o que é que acontece? Quando se fala muito hoje em energia solar, geralmente as pessoas têm um direcionamento para a fotovoltaica. É natural isso. Por quê? Porque a fotovoltaica hoje está no mercado, você vê hoje propagandas de fotovoltaica para tudo que é lado, as grandes feiras, né? Hoje no mundo, de uma forma geral, a sua predominância está dentro da fotovoltaica, mas a energia solar ela é muito mais do que isso, tá? Então eu fui, aí sim, ao pé da letra do título, né? O impacto da energia solar, tá? E não simplesmente da tecnologia fotovoltaica em si. E aí você tem, quais são essas tecnologias? Aí fiz uma pequena classificação simples, tá certo? Mas eu creio rápida, que é a questão passiva, né? Que tem todo um trabalho aí de arquitetura, tá certo? De sustentação de sistemas ambientais, tá certo? De telhado verde. Ou seja, tem um programa aí de eficiência energética junto com a energia solar que pode ser trabalhado fortemente. E aí pergunta, e na economia? Pronto. Aí a gente entra o quê? Entra em empresas que possam ou que tenham interesse em trabalhar, em investir dentro desse tema, tá? Que é um tema tão importante, tão necessário, tá? Para o nosso processo. E aí vamos lá, aplicações especiais, como coloquei aqui, sistema de refrigeração, bombeamento e pré-aquecimento. Sistemas de refrigeração extremamente importante,
Dentro do Instituto Federal, eu sou professor de uma disciplina do curso de refrigeração e climatização. E ressalto aos meus alunos exatamente esse casamento, essa integração, tá certo? De sistemas de refrigeração com as energias renováveis de uma forma geral. E esse casamento ele é muito preciso. A gente precisa de pessoas profissionais, né, que possam sim alavancar, né, criar dentro desse conceito que tanto se fala de inovação, etc., oportunidades, a quantidade de recursos, de investimentos que foram apresentados aí pelo Rudinei anteriormente, tá certo? Que, detalhe, possam ser viabilizados, tá certo? Para nossos jovens, para as nossas startups, tá certo? Na área tecnológica. Se a gente for ver, se a gente for no mercado de startups, por exemplo, eu digo isso porque eu trabalhei muito com esse tipo de tema, né? O pessoal trabalha muito com aplicativos, com TI, né? Falta engenharia. E aqui tem uma grande oportunidade, sim, de você abrir, né? Os empresários hoje que têm empresas, abrir setores que tratam, que possam tratar sobre esses temas, tá? E por fim aí vem a fotovoltaica tradicional, ela pode ser trabalhada de forma isolada, ela pode ser trabalhada em cima da GD, ela pode ser trabalhada como uma geração centralizada, tá certo? Aí lá na frente eu faço uma pequena ressalva, vou antecipar essa informação. Muitas vezes o cara vai ver que isso são informações dadas aí pela própria ANEEL, etc., né? A quantidade, o aumento de demanda nossa, né? Qual o percentual de demanda com a quantidade de potência instalada, de crescimento de potência instalada, tá? Ah, é grande, é. Ah, será que a gente vai ter mais potência instalada do que consumo, do que demanda? Pela escala hoje, pode até acontecer um pouco desse desequilíbrio, mas por outro lado, tá certo? Existem mais dois fatores importantes que estão inseridos dentro desse contexto, que se chama operar e manter, que é uma outra faixa, outra linha de mercado de pesquisa, né? É uma linha de trabalho, tá? Para a economia, para as empresas. Então, é aquela história, a gente tem que estar se reinventando. Nós temos sérios competidores internos e externos em nossa volta. Então, a economia, no caso aqui, literalmente pernambucana, tá certo? Ela tem que ser incentivada, os empresários têm que ser incentivados, daí o Cine Energia, né? O nosso presidente, o Bruno, ele sempre diz, Bruno, a gente está aqui exatamente para apoiar, tá certo, as empresas do setor energético, setor elétrico, né? Que nos procure, que a gente faça essa parceria, ou as parcerias, tá certo? Que dê sugestões, oportunidades para que o pessoal abra um pouco esse leque. Fora isso, outro tema extremamente importante, que não é muito, inclusive, citado, é a parte térmica, né? O aquecimento de água parece ser uma coisa tão simples, mas, infelizmente, ele sofre uma competição muito forte com o gás natural, certo? Muito pesado. Então, o custo em si, muitas vezes o cara opta sempre pelo mais barato. E aí você desativa ou não instala sistemas solares para a questão da aquisição de aquecimento de água. Olha, gente, eu mesmo, particularmente, já fui orientador, né, de uma pesquisa na época da Escola Politécnica, tá certo? De instalação de um sistema de aquecimento para usinas térmicas, para aquecimento, pré-aquecimento dos motores geradores, tá? E a gente aqueceu com coletores solares, sem uso de caldeira, sem uso do gás, sem uso de nada que fosse fóssil, apenas o sol e os coletores. Tá? Então, foi um projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que, na verdade, era um projeto que o produto, o resultado, era prático, operacional, que afetava exatamente, inclusive, nos resultados da própria geradora, da própria térmica. Bom, só voltando aqui rapidamente, e por fim, tem a parte do smart solar, que a gente chama, tá certo? Que eu geralmente denominei, que é a integração com armazenamento de energia e gestão estratégica. Isso aí, para mim, hoje, falando no cenário atual, é uma coisa que ela vai ter que estar integrada. Não tem como a gente fugir desse ponto, e é um tema novo, né, para o mercado, para as pessoas. E só para a gente poder ter aí, eu trouxe algumas fotos, né, para quem, falando o nome,
muitas vezes o cara não consegue associar. Então, você tem a própria fotovoltaica nessa foto central, com tracker, para você aumentar a capacitação dessa energia, né? Você tem a integração da solar na questão de edificações, com a parte de, como eu falei, né? Tetos verdes, ou seja, uma associação climática entre a vegetação ou climatização, mais a própria energia renovável. Do lado direito, nós temos a foto aí de uma alta concentração térmica para a produção de energia térmica. Esse é um projeto hoje, tá certo? Que a gente está com um projeto inovador lá em Petrolina, né, de abertura, com a tecnologia extremamente associativa, né, híbrida, com campos de heliostático com fotovoltaica de alta concentração, que é exatamente para quê? Para que a gente possa acessar a parte térmica, ou seja, já temos que ter empresas, instituições de pesquisa trabalhando exatamente para essa substituição, tá certo? Não adianta a gente ficar falando, a gente precisa mudar. Como? Apresentar soluções, apresentar alternativas, tá certo? Para as empresas, tá ok? E assim elas também, lógico, evidentemente, acreditarem e investirem nesse tipo de projeto. Bom, aqui são outras tecnologias. Do lado direito temos o nosso coletor tradicional de água quente, tá certo? Por incrível que pareça, nós nordestinos, aqui na região Nordeste, ainda preferem instalar o chuveiro elétrico do que uma placa, um coletor solar, tá? E você corre para onde? Onde é que tem isso mais instalado? Por incrível que pareça, Minas Gerais. Por quê? Porque a conta de energia lá é uma das contas mais caras dentro desse processo, tá certo? E aqui o exemplo, né, que eu falei de campos heliostáticos, com esse da torre, só que esse daqui é uma planta de geração térmica para um outro objetivo, e no caso nosso, que a gente está desenvolvendo esse novo projeto, lá em Petrolina, no CRESP, onde tivemos o prazer de ter a presença aí da FIEP, né, nos visitando. Espero que quando essa planta estiver pronta, a gente marque uma outra visita para o conhecimento, né, de vocês, mas com o foco o quê? Na indústria lá a nível, né, da fruticultura, tá certo? E outras indústrias que possam sim precisar de fontes térmicas. Bom, regulação, eu coloquei aqui mais para chamar um pouco mais a atenção, tá certo? De vários cenários. Então, modelos de negócio para energias renováveis. Você tem uma questão de arbitragem energética hoje, como um dos temas, né? Quando uma das linhas, usinas híbridas, que para mim é uma das principais, tá certo? E a próprio plano de um acordo comercial de venda de energia, né? Uma PPA, por exemplo, tá? Então, tudo isso pode sim estar associado, tudo isso pode ter as suas instalações, a sua aplicação e gerar resultados que façam contribuir com o desenvolvimento, façam contribuir com a economia, que façam gerar empregos, que façam aumentar a renda e a contribuição de impostos para o Estado, tá certo? E o principal, que é a questão do impacto junto à questão ambiental, tá? Que ele, não vou dizer que, para mim, todas as fontes têm um impacto, tá? Mas temos que trabalhar exatamente a que mais impacta, menos impactua, tá certo? Aqui, diga-se de passagem, eu falo isso um pouco mais na frente, tenha uma capacidade de reciclagem após o seu tempo de vida útil, tá? Ou seja, que essa planta, após ela, o seu tempo de trabalho, etc., ela não vai virar um passivo ecológico. Muito pelo contrário, ela vai se reintegrar ao processo industrial, tá certo? E volta de novo a produzir, a contribuir. Então, tudo isso são pontos extremamente importantes que deveriam, eu acho, né, na minha simplicidade, de ajudar aqui, principalmente no tema nosso ambiental. Tá? Uma das coisas que eu falei, tá certo? A questão da arbitragem, é exatamente isso hoje. O que é que acontece? Veja, falar em energias renováveis, falar de eólica, falar de solar, é 10, é importante, tá no processo da transição. Porém, né, estamos falando de sistema elétrico. E o sistema elétrico, eu digo sempre que ele tem três vertentes, né, pilares, tá certo? Que devem ser sempre observados. Um deles se chama
a questão da continuidade do fornecimento energético. É importante. Você está na sua casa, imagine que você entra, você aperta o interruptor, não tem energia, e a energia fica entrando, saindo o tempo todo. Então, isso a gente sabe que é péssimo. Existe a questão do fornecimento, existe a continuidade, né? Ou seja, se tem potência suficiente para fornecer a energia, se tem essa continuidade, e, por fim, a economicidade. A economicidade, quando você falava em energias renováveis, vamos dizer assim, na minha década de 90, nem se, quer dizer, se falava como um futuro, tá certo? Por quê? Porque elas não tinham viés econômico, não virava negócio, certo? A energia solar, ela só veio a crescer, ganhar todo esse pum, porque ela virou negócio, virou economia, né? Quem é ela? A energia fotovoltaica, certo? Associada dentro daquelas tecnologias solares que a gente apresentou inicialmente. Outras podem virar negócio? Claramente, tá certo? Falta muitas vezes o próprio nosso empresário, nosso investidor, né, acreditar, colocar recursos, tá certo? Para quem realmente precisa de recursos, tá certo? Tentar desburocratizar, tá certo? Esse processo. E vocês da FIEP conhecem isso muito bem, né? O banco gosta de emprestar dinheiro para quem não precisa de dinheiro. Porque quem precisa, geralmente, tem uma série de dificuldades de obter o dinheiro. E vai investir? Como é que ele vai abrir uma planta dessa? Como é que ele vai criar? Tá? E, lógico, dentro desse contexto, a gente tem que estar sempre atentos, ligados. Então, no caso aqui, gente, a gente está sofrendo com o quê? Você já deve ter ouvido falar na curva do pato, né? Ou seja, haja energia, muitas vezes muita energia eólica, muita energia solar, mas o próprio sistema não consegue absorver, a demanda não consegue absorver. O que é que acontece? Tem que fazer o corte, que é o caso aqui do curtamento, tá? Ou do pit shave, ou seja, armazenar, ou seja, deslocar aquela geração, armazena e recoloca dentro da rede para um futuro ou um horário que venha a ser necessário. Além de a gente passando também por outra dificuldade, que é a própria capacidade de escoamento, tá certo, de toda a energia produzida pela questão das renováveis, tá certo? Existem muitas plantas a serem, vamos dizer assim, estão otorgadas, porém ainda não instaladas ou operando, tá certo? Então isso é necessário que haja também uma evolução a nível de linha de transmissão. Então veja que a economia ela é feita um loop, né? Ela se integra, tá certo? As coisas acabam se associando, fazendo com que uma coisa ajude a outra, a fim de que o todo consiga atender ao problema da sociedade e do nosso planeta, tá? Então, como de destaque, a gente colocou aqui o que? O uso dos nossos potenciais. Como eu falei, sendo engenheiro da área do setor elétrico, tá certo? Um dos nossos focos é o quê? Usar do próprio reservatório, né? Ou seja, associação de plantas híbridas, como sistema fotovoltaico flutuante, armazenamento de energia, usina reversível, a sobra, né? De vez eu jogar, posso usar em baterias sem problema nenhum, né? Inclusive a tecnologia de baterias ela está com um avanço imenso, né? A tecnologia de baterias está reduzindo o seu preço, tá certo? Tornando sim ela viável para dentro do sistema de operação, não tenho dúvida, tá? Mas a gente pode também usar outras técnicas de armazenamento de energia. No caso do Brasil, usar o que a gente tem, o que é as próprias usinas reversíveis, ou seja, botar um sistema de bombeio para que volte com a água. Parece ser uma coisa meio ilógica, a questão do equilíbrio energético, né, da conservação de energia, mas você olhando por questão de preço, oportunidade e trabalho, aí você vê que há uma viabilidade para esse processo. E, por fim, a gente enxerga também a própria eólica offshore. Só que, de vez eu ir para o mar, eu faço aqui nos meus reservatórios, tá certo? A gente muda um pouco o foco. Mais fácil, mais simples, tá? E aí não entra, vamos dizer assim, a questão de deslocamento, muitas vezes a gente opta, é caro o processo, não é um processo simples, tá certo? Mas é uma oportunidade, é uma opção.
Muito bem. E oportunidade de negócio? Vamos lá. Se fosse presencial, eu perguntaria aqui a vocês, né? Qual o significado deste número? Quem é que sabe o que é esse número? Eu sei que está todo mundo no celular, tá certo? Pesquisar esse número para poder me responder, tá bom? Então, mas pode pesquisar, não fica problema. Mas é um número importante, tá certo? Para a questão econômica, para uma questão de análise, tá? Que eu acho, como aqui deve ter, como já foi colocado pelo próprio Felipe, né? Vários empresários que estão na área, empresários que não estão na área, tá certo? Mas têm interesse de fazer o investimento, de entrar nesse mercado, tá certo? Esse número, ele nos ajuda, nos orienta nesse processo. Bom, aí são fotos que essa foto mesmo já foi apresentada, né? Até o próprio Rudinei, né? Essa evolução, tá certo? A nível de é, expansão, tá? A nível de energia, tá ok? Então, ela vem, lógico, crescendo, vem demandando, não tem dúvida disso, a questão do mercado, tá? Aqui, quando a gente vem para o cenário de oferta e demanda, é uma coisa que aí sim eu já até chamei a atenção anteriormente, tá certo? Que mesmo que não haja, vamos dizer assim, uma demanda acompanhando as instalações, você pode sim trabalhar na questão da própria manutenção, como já foi dito, e também na própria questão da operação. Isso sempre vai existir o mercado, isso é uma coisa contínua para manter, né, empresas, manter, criar empregos, né, e fazer a economia girar como um todo, tá? Então, aqui foi como coloquei o destaque, né? Menor expansão gera menos atividade de comissionamento, mas há muito trabalho para gestão, operação e manutenção. Bom, oportunidades, tá certo? Que a gente diz sempre, ou hibridizando ou associando, tá certo? Nesse mercado que a gente fala de energia solar, essa integração com os processos. Então, você integrar hoje, principalmente no sul do país, há um projetinho com a Moura, com fotovoltaico, com uma térmica sendo associada, né, montando uma rede inteligente, uma rede independente, tá, para atender uma comunidade. É importante a energia elétrica, senhores. Para quem já trabalhou em algum programa como os todos, tá certo? Ou o próprio Prodem, sabe quanto isso afeta o mercado, como afeta a economia local daquele município, daquela comunidade, tá certo? Como isso afeta? Como isso traz poder para que as pessoas possam trabalhar, tá? Eu tive a oportunidade de participar de um programa desse, quando logo entrei lá no caso da Chess, tá? Então, a gente instalava placas fotovoltaicas e com as placas você poderia instalar, por exemplo, uma geladeira simples, uma geladeira. E com essa geladeira, o cara já virava um ponto de comércio, ele já fazia um sacolé, né? Já vendia, ou seja, ele fazia economia. Veja como é que é importante, né, o setor energético, tá, nessa integração. Hoje, um dos grandes consumidores de energia são os data centers, tá certo? Grande consumidor. A gente, infelizmente, tem que ter, no Brasil, a gente acaba perdendo espaço, perdendo o mercado, né? E não vou entrar aqui no mérito se estão certo ou está errado, tá certo? Mas cada canetada que impeça, tá certo? Fazer com que os data centers ou as estruturas de rede, né, que hoje existem, elas saiam do Brasil e vão para os países vizinhos, tá ok? Isso, para a gente, o que é que acontece? Ah, não afeta, afeta e afeta muito, tá? Não por questão de dados, que cria um sistema de controle, que cria seja lá o que for, mas ele associa-se à energia, da energia uma planta, que a planta vai fornecer, que eu preciso operar, que vai gerar imposto, que vai alimentar minha distribuidora. Veja a cadeia, que vai gerar emprego. É uma cadeia. Quando a gente perde, né, algum elo dessa cadeia, é um prejuízo para todos. Associar com hidrogênio, eu acho que aí é uma coisa que ainda precisa ser bem trabalhada, tá certo?
E quando eu falo aqui associação com hidrogênio, gente, não é simplesmente você botar um eletrolisador alimentando por uma placa fotovoltaica. Não é isso. É você trabalhar com a chamada fotoeletrolização. Ou seja, você trabalhar com energia de alta concentração para a quebra das moléculas da água, tá certo? Para a quebra das moléculas da água. É uma coisa que aí sim está muito embrionária, pode ser melhor trabalhada, mas sim você produzir realmente energia, né? Ou o hidrogênio, que a gente tanto busca, que tem uma série de aplicações que eu não vou entrar aqui no mérito, mas a integração com armazenamento hoje é um ponto que está sendo bastante chamado, e a própria eletromobilidade, né? Você associar energias renováveis. Aqui a gente colocou a placa solar, mas podia ser placa solar, podia ser um aerogerador, podia ser um sistema, tá certo, de biomassa, podia ser o que for, não interessa, tá? Mas que gerasse energia e assim a gente poder fazer essa conexão. São mercados, certo? Eu entro agora em um mercado talvez mais preciso, com certeza vai demandar aqui dentro do Brasil, né? E aí eu trago aqui para a FIEP, exatamente na questão ambiental, que é a questão da reciclagem, tá? Da quantidade de plantas, como já foi citado aqui por Rodinei, tá ok? Que estão sendo instaladas, mas elas possuem sim seu tempo de vida útil, tá? A placa vai o quê? A gente vai jogar onde? No nosso lixão? Vai jogar fora? Existe um potencial de reciclagem e capacidade para a gente poder retirar esse material e reaproveitar, né? A capacidade de reaproveitamento é imensa, tá? Para um módulo fotovoltaico, eu digo que chega a 95% ou mais, tá? Para a nossa planta heliostato, de heliostatos mesmo, por exemplo, tá certo? Eu diria a você que a gente chega quase a 98%. Tudo é metálico, não vai mais usar, volta para uma para siderurgia, refaz, cria de novo aço, constrói um aço, né? Ou seja, existe uma série de situações, tá certo? Além que esse mercado, como hoje está muito forte, né? O mercado da reciclagem, certo? Conheço isso bem aqui, inclusive, né? Eu fico sediado aqui em Recife, tá certo? Muita gente trabalhando com isso, tá? Não é somente na coleta, mas é o pessoal que coleta, beneficia e repassa esse produto, tá? E um próprio exemplificar a questão de limpeza, tá? É muito móvel, precisa ser limpos, né? Mesmo com chuva ou sem chuva, tá certo? Muitas vezes você perde, você precisa fazer uma manutenção em seus equipamentos, tá? Então, temos que estar com esse mercado. Você parte para o agronegócio, né? Que é um outro mercado aí bastante, assim, promíssorio, né? Em relação ao uso de energias renováveis, sempre foi, mas agora cada vez mais, tá? A ser utilizado, seja na irrigação, seja onde você quiser colocar, tá certo? Nas indústrias, né? O trabalho, né, em relação à questão do mercado livre, hoje com a 4.300, 14.300, tá certo? Quem não tem energia solar é quem não quer. Simplesmente isso. Quem não quer, tá? É muito, eu diria, começou a ser fácil. As regras melhoraram muito desde da 482. Muito, muito, muito. É o marco, né? Como a turma batizou, né? O marco, né? Das energias renováveis, principalmente da GD, tá? Então, precisa sim ser melhor trabalhado, ter também junto nesse processo as nossas distribuidoras, tá? Ela tem que estar junto, né? Tem que definir o papel de cada um dentro dessa expansão, porque precisamos das nossas distribuidoras, precisamos que as distribuidoras estejam bem, né, para que elas mantenham a rede boa, funcionando e com capacidade de fluxo de energia dentro dela, tá? Então, não dá para se trabalhar só. Ninguém faz nada só, diga-se de passagem, tá certo? Então, a gente precisa, cada vez mais, fazer essa interação. Existem alguns aspectos, alguns pontos que se fala, que se colocam, mas na prática, muitas vezes, isso não acontece, não se transforma de fato
tá certo? Em ações que ajudem. A gente viu recentemente, né, greve lá em Minas Gerais, pessoal que trabalha com energia solar, tá certo? Por causa de regras que estavam sendo impostas pela concessionária. Então, falta uma comunicação. E aí sim, a FIEP, tá certo? Ou o Energia, né, teria um papel importantíssimo para se fazer essa conversa, para fazer essa integração. Bom, aquele número, senhores, que eu falei inicialmente, nada mais é que o KNAI. KNAI de quê? Tá certo? É o KNAI exatamente da instalação e manutenção. Ou seja, quem quiser abrir uma empresa de energia elétrica, possivelmente vai ter aquele KNAI como o KNAI chefe, né, o principal, e depois os sub-KNAIs a serem trabalhados, tá? E aqui vem a regrinha, vou disponibilizar essa apresentação, né, de como fazer isso, né, como abrir, né, essa empresa, tá certo? E é isso que a gente quer. O Sim da Energia quer isso, que a gente consiga multiplicar, que a gente consiga abrir empresas, que a gente faça o nosso negócio ser também sustentável. Tá certo? E é por isso que eu trouxe. Eu não vou entrar aqui por causa do tempo, eu já estourei o tempo na minha visão aqui, mas eu estou terminando. Eu acredito que eu esteja terminando, certo? E o potencial econômico, e aí vem um potencial econômico fantástico, tá? Vou passar aqui essas apresentações, porque me empolgo, né? Porque é uma coisa que eu me animo bastante, certo? Mas, assim, a evolução da demanda, né, no mundo, veja que a demanda energética ela vai crescer, não tem como. Ela pode, a gente diz, né, pode estar mais inclinada ou menos inclinada, dependendo aí da derivada, tá certo? Mas que ela é positiva, com certeza, tá certo? E a gente precisa estar acompanhando, precisa ter essa energia instalada, tá? Aqui tem a evolução do consumo da eletricidade nosso, então veja que as retas elas sobem. Houve um período, lógico, evidentemente, da pandemia, né? Que houve uma certa estagnação, tá? A nível de uso, de evolução, mas hoje o mercado tende a crescer e espero que os nossos governantes ajudem, contribuam, né, com essa evolução, com esse crescimento. Então, está aí. E a gente coloca aí uma taxa de 3,4% de crescimento ao ano, mas a faixa pode ser mais, depende. Né? Se você for analisar a GD, por exemplo, a GD teve crescimentos estratosféricos, tá certo? Ou seja, uma instalação absurda, grande, ótimo, 10. Gerou muita empresa, muita gente instalando, trabalhando, né? Eu digo até para a gente faz parte do curso de informação lá pela escola, pelo IF, né, de formadores, de profissionais dessa área, eu digo, rapaz, olha, sejam profissionais, entreguem um produto de qualidade. Tratem o seu cliente, tá certo? De forma transparente, para que as coisas sejam claras, que o negócio da energia solar ele se perpetue, tá certo? Cada vez mais. Mas isso precisa de pessoas também que ajudem, contribuem nesse processo. Profissionais. Emprego já está aqui. Se eu for separar aqui a área de solar, por exemplo, tá certo? Ela disparado, né, as maiores geradoras, né, a nível de empregabilidade no mercado, certo? A taxa de crescimento aí a nível mundial, tá ok? Veja que o crescimento do uso da energia solar, veja que ele está assim, mais ou menos 15% a nível anual. É um percentual menor, né? Para quem trabalha com negócio, economia, tá certo? Com certeza, ele preferiria pegar o seu recurso financeiro, investir na tecnologia, investir nesse processo, gerar toda uma cadeia econômica por trás, do que pegar o seu precioso dinheiro trabalhado e suado e deixar em um banco rendendo a juros atuais. Então, vejo que o crescimento é bom, né? É um percentual que chama atenção e não é à toa que a energia renovável, de uma forma geral, no mundo, ela vem ocupando seus espaços, sendo que, diga-se passagem, né, vem havendo, sim, concorrências com outras fontes, e bem como também empresas que atuam, tá certo, no setor
de gás e óleo, tá certo? Também estão tendo seu braço, porque ele enxerga isso na área de renováveis. Bom, aqui, só para a gente poder ter uma ideia, né? Hoje no Brasil a gente tem quase 204 giga, certo? Watts instalado de potência, tá? Então isso é uma potência. A ideia é sempre ter, né, a nível de demanda, a nível de potência instalada, 50%, né? Tá certo? Ou seja, o dobro de potência para poder ter a segurança energética que tanto precisa. O cara faz o dobro, tudo isso. Por quê? Porque você tem usinas que ficam em manutenção, reparo, repotencialização, toda uma série de situações que acontecem nesses períodos, tá? E aí a gente precisa de ter todo esse resultado, essa proteção, tá? Aqui é um pouco, aí voltando para o Brasil, né? Sistemas de matriz, no caso de sistemas fotovoltaicos, vejam o crescimento, tá certo? Do mercado. Lógico, a GD ela domina, ela cresce demais, vai tender a crescer, não tenho dúvida quanto a isso, tá certo? Espero que haja sim um programa importante, sério, com as distribuidoras, para que elas não sejam, tá certo? A trava, tenho certeza que não é as intenções dela, mas muitas vezes precisa que haja sim um planejamento muito bom para isso, ok? Então, transformação tecnológica do setor, uma série de temas aqui a serem colocados, né? Associados à transição energética, porque quando falo em transição energética, muitas vezes as pessoas confundem, mas no fundo seria exatamente o uso das energias renováveis para dentro desse processo, cada vez mais, de forma mais intensa, tá? Produzindo, sim, né? Reduzindo o custo, tornando o insumo energético, tá certo? Mais competitivo. Então, você tem aí uma série de cenários. E, como conclusão, tá certo? Então, fica essas, coloquei como zonas de conflito, né? CAPEX ou OPEX, tá certo? Transformação de oferta ou demanda, né? Consumo de eletricidade ou consumo de combustível. O que fazer? A verdade é essa. Quem tem o seu precioso recurso financeiro, né, pensa muitas vezes, não dorme à noite, sabendo aonde investir e como investir, tá? E as premissas a escolher. Vai trabalhar aonde? Veja, eu botei aqui vários cenários, lógico, evidentemente. Armazenamento, geração centralizada, distribuído, o próprio hidrogênio, descarbonização, hibridização, agronegócio, fontes renováveis, gestão de ativos, que é uma coisa tão ativa, tão presente hoje dentro das empresas, tá certo? Principalmente no setor elétrico, devido ao processo como ele funciona junto aos órgãos reguladores, tá? E eu encerro. Peço desculpa aí, talvez, pelo estourar do meu tempo, mas agradeço a oportunidade de contribuir aí e ajudar um pouco, tá certo? A FIEP e a área ambiental, né, com esse tema assim que eu acho tão importante e rico para a sociedade de uma forma geral. Tá? Aqui estão meus contatos e fico aí na guarda e na espera aí das perguntas. À disposição. Felipe. Professor Bione, muito obrigado pela sua apresentação. O senhor traçou cenários aí que a gente tem muito positivo, pontuou as oportunidades de negócio, de geração de emprego, falou sobre tecnologias, falou sobre desenvolvimento e realmente o que o senhor traz, os empresários que estão participando, obviamente, desse nosso encontro, eles vão ter acesso à palestra de vocês e eles vão poder realmente aprofundar e verificar como se pode utilizar essas oportunidades. Começando pela a rodada de debate que a gente tem, que é bem informal mesmo o debate, quero dizer que nós estamos aqui no Conselho Temático Meio Ambiente com três companheiros aqui. Eu estou com o Otiniel Barbosa, que é o nosso vice-presidente, estou com Emerson, que é o nosso companheiro também, e a Purinã Caldas, que estão aqui participando desse encontro. A gente falando sobre o tema de energia, fundamental, primeiro, é a segurança energética, né? É o fundamental. Esse é o primário. Depois, a modicidade. Agora, a gente tem que ver também a diversidade. Nós não temos
uma só alternativa nessa transição energética. Nós temos diversidade e a gente vai ver, né, dentro dessa diversidade onde é que a gente tem vantagens comparativas e vantagens competitivas, para nessas áreas, obviamente, a gente ter um aprofundamento. Uma parte muito importante também é a descentralização. A descentralização é muito importante mesmo, e também a gente não só focar na oferta, mas a gente também vê a demanda, na eficiência energética, no consumo consciente de energia. Isso também é muito importante, esse outro lado. A gente vê o lado da oferta, que é muito importante, que a gente tem, mas também no lado da demanda. A gente tem que ter um consumo racional, um consumo responsável e, sobretudo, eficiência energética. Aí eu aproveitaria para fazer uma indagação ao Rudney. Veja o seguinte: a energia solar realmente é o futuro, a gente vê crescendo no mundo todo, mas é uma energia intermitente. Quando dá 5 horas e 30 minutos, o sol vai embora, todo o aparato de geração vai para zero. E o que é que acontece? Nós, hoje no Brasil, a gente está aí com quase 40 gigawatts de energia solar. Esse 5 horas da tarde, esses 40 gigawatts desaparece do sistema, e quando chega no horário de pico, na demanda vem um aumento mais de uns 10 gigawatts. Como é que o operador nacional do sistema pode fazer isso sem ter uma energia de base como as termoelétricas? Porque realmente a função do operador nacional do sistema é uma função muito delicada para justamente fazer esse gerenciamento. A gente vê que a tendência do futuro é realmente como a gente vai estocar. Essa é a grande dificuldade do elétron, é como você armazenar o elétron. Agora, não diretamente, ou diretamente a gente teria baterias ou capacitores, ou também nessa parte de energias hidrelétricas reversíveis. Então, Rudney, como é que você vê essa dificuldade que é uma realidade na geração solar fotovoltaica? Porque quando dá 5h30, tudo vai para zero. Não, Por favor. excelente questionamento. Eu acredito que eu falei um pouco na minha apresentação, que a gente tem acompanhado, e eu vou dizer, como ex-operador de sistema do ONS, então eu vivenciei as dificuldades que é operar o sistema com fontes intermitentes, então a gente sabe o impacto que é você ter que startar usinas, deixar ela ali no mínimo, porque quando você tem uma variação muito grande, você manda tomar carga, enfim. Então, o controle energético é muito delicado. E o ONS realmente tem um papel decisivo e, lógico, que tem que estar muito preocupado com essa questão da intermitência. O que a gente tem defendido do lado de cá, agora, olhando enquanto investidor, né, enquanto empresário do segmento, é que existem soluções, e não é o Brasil que está inventando a roda, existem soluções no mundo todo, e é muito associada essa questão da capacidade de armazenamento das energias, né? Então, a gente hoje é inevitável, se você for ver a quantidade de projetos hoje no Brasil que já estão sendo né, concebidos pensando no armazenamento são cada vez maiores, né? O próprio Bione acabou de apresentar aqui um case no qual já está se fazendo, já pensando também na questão do armazenamento. Então, o que a gente entende, e aí já pegando projeções para o ano que vem, inclusive em virtude aí de leilões com a ANEEL, novas exigências e acordos com o ONS, que é o operador do sistema, a perspectiva é que realmente a partir do ano que vem a gente tenha já alguns leilões ou desenhos desses leilões contando com uma premissa de que para se conectar à energia solar fotovoltaica, elas vão precisar obrigatoriamente conseguir armazenar para tirar essa intermitência. Então, assim, a gente tem que combinar a solução. A gente entende que não é viável, né, a gente deixar, pelo quantitativo de energia que a gente tem, que é crescente, a dependência do sistema como um todo, você não pensar numa solução de armazenamento combinado realmente seria algo que você colapsaria o sistema. Então, não teria como operar ou pelo menos, vamos dizer assim, maximizar o uso das fontes renováveis nessa perspectiva. Então, a tendência natural, o que a gente tem pesquisado, o que a gente tem acompanhado nos fóruns, o que a gente tem visto de projetos, implementar em projetos, todos estão associados, todos permeiam o desenvolvimento de BES, o desenvolvimento de bancos de bateria que consigam, obviamente, absorver
né, essa geração durante o período diurno e, obviamente, no período que seja despachado, você conseguir entregar essa energia. E aí vem uma questão que é muito importante, a gente está falando aqui de economia, vamos falar de oportunidade. Se a gente partir, claro que isso ainda precisa ser regulado, então é uma pauta bem sensível, mas se você pensar que você está absorvendo energia, você está armazenando energia barata, relativamente barata, que é a energia de fontes renováveis, e você vai injetar ela no horário de pico, que geralmente é mais caro, então você está falando de um excelente investimento econômico para atração desse mercado. E é isso que tem sido o olhar dos grandes investidores hoje. Eu vou absorver energia no horário não nobre, vamos dizer assim, né, de baixo custo, ou seja, o quilowatt-hora. Porém, quando eu for injetar para o operador, eu vou dizer, opa, essa energia é mais cara. Então, isso estimula que você tenha um olhar muito forte, e a gente tem grandes instituições, enfim, de pesquisas e desenvolvimento, acho que foi citado aqui a Moura e outros grandes players que estão investindo pesado nisso, porque entenderam que a conta fecha. Quando você pensa nessa questão de quando você injeta e no valor dessa injeção, então você começa a entender que é bom para o sistema, porque você tira a intermitência, é bom para o investidor e no conjunto como um todo é bom porque você reduz combustíveis fósseis e você fomenta uma economia cada vez mais limpa e mais segura, tá? Então, esse é o que a gente entende aí de projeção. Ok, muito obrigado. Dando continuidade, a gente verifica o seguinte: eu dirijo para o professor Zé Bione. O Nordeste hoje é um grande exportador de energia. A gente tá gerando quase 25 mil megawatts médio, consumindo de carga 15 e exportando 10 mil megawatts. O que é que ocorre? É uma commodity. A gente precisa utilizar essa energia de uma forma que a gente possa gerar mais emprego, gerar mais riqueza. Assim como o professor Bione colocou, os data centers são grandes consumidores de energia e a gente vê vários estados aí se mobilizando para captar esses investimentos. E Pernambuco está precisando trazer essa atratividade. Aí eu perguntaria ao professor Bione o que é que Pernambuco precisa fazer para atrair data centers para se instalar no nosso estado, gerando emprego, gerando renda. Agora, dizendo só, em função do tempo nosso, aí o senhor vai ter que usar o seu poder de síntese, aí 3 minutos para o senhor fazer essa colocação, professor. O áudio está fechado, professor. O seu áudio está fechado. Professor Bione, o seu áudio está fechado. Agora. Pronto. Não, agora. Eu vou tentar ser dessa vez, bem sucinto. Mas, olha, eu diria o seguinte, certo? A gente já tem, tá, o Porto Digital nosso, tá, o nosso centro de TI, tá, muito bem implantado, divulgado, tá certo? Acho que falta ainda, né, dar um upgrade, uma evolução mais sustentável para esse processo, certo? E de trazer mesmo o pessoal de fora, né? Eu ficaria bastante feliz se a gente andasse ali, tá certo, pelo Recife Antigo e começasse a ouvir o inglês, o chinês, o francês, entendeu? O italiano, várias línguas. Mas por enquanto eu só escuto muito é o português, certo? A gente precisa ser atrativos, tá certo? Essa competição não é uma competição, tá certo? Fácil de se fazer, tá? Porque o mundo inteiro está nessa mesma pegada, tá? O mundo inteiro vive nessa competição. Exemplos, dá para falar mil aqui, né? E eu me lembro bem, na época do Obama, nos Estados Unidos, né? Quando eles despertaram. Por quê? Porque o cara queria todo o mercado, economia. Não, vamos montar uma empresa onde? Na China. Tudo era China, 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 China. Isso na época de 2000, antes de 2000, na década de 90, certo? E acabou o quê? Você tirando o nosso emprego. Então, existe sim proteções, e vários países agem dessa forma, mesmo sendo contra aí as ideias econômicas, etc. Tá certo? Mas tem que haver
tá? Uma certa incentivo, tanto para as empresas brasileiras, porque o conhecimento técnico e mão de obra e formação nós temos, certo? As empresas virem e trazerem para cá, eles não vão ter essa dificuldade. O que é que falta? Incentivo, tá? E isso, aí sim, tem que ter um programa, tá? Como eu coloquei inicialmente, tá certo? Que seja viável, que seja prático, que seja operacional, tá? Olha, eu sou engenheiro de tudo, eu sou, além, sou engenheiro de obra, certo? Ou seja, eu tenho prazos para iniciar e para terminar. E isso a gente não coloca dentro dos nossos programas de governo, certo? E não facilita que as pessoas adquiram esse potencial. Não adianta, olha, eu tenho aqui 200 milhões para investir. Tá bom. Vá atrás desse dinheiro para ver se você consegue. O cara te exige tanta coisa, é tanto documento, tá certo? Que o cara dona. Quem é que consegue? Aí sim, quem não precisa, quem já tem uma infraestrutura maior, não é aquela empresa startup, tá certo? Porque precisa, Felipe, fortalecer a própria FIEP. Quanto mais empresas a gente trouxer para o Estado, quanto mais empresas estiverem aqui junto com a casa, né, para o próprio sindicato, o Sindenergia, para a gente é melhor, não tenho dúvida disso. Então, eu acho, na minha visão, tá certo? Para que a gente possa ser atrativo, a gente tem que criar um programa que realmente seja atrativo. Ele não seja apenas figurativo ou político, mas sim econômico. É possível fazer isso? Não tenho dúvida, tá certo? Por quê? Porque a capacidade nós já temos instalados aqui, certo? É a figura do Porto Digital, que é uma figura mundial. Então vamos usar isso, né, como, vamos dizer assim, um puxador, tá certo? Dessas empresas para que elas possam vir para cá, que elas possam se instalar e ver. E a questão do fornecimento energético para elas, isso se resolve. Sinceridade, eu digo que isso talvez seja o menor dos problemas, sabe? O menor dos problemas. O importante é que a gente consiga atrair, tá? E que não seja uma atividade temporária, tá Certo. certo? Temporária, mas sim contínua, Ok. tá? Obrigado, professor. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa que participa do nosso FIEP Ambiental para o Rudney. É quando ele fala das inseguranças jurídicas que foi mencionada, precisamente qual seria mais essas inseguranças que pudessem inviabilizar o negócio, que pudesse colocar mais em risco o investimento face às inseguranças. Não, perfeito. Hoje, de insegurança jurídica que a gente fala, é claro que reduziu um pouco mais com a questão da chegada da 14.300, como o Biane falou. A questão, ela trouxe um marco legal, ela trouxe, ou seja, um respaldo maior. Porém, a gente fala muito em segurança jurídica no sentido de faltar regulações, principalmente estaduais, alinhadas com a legislação federal, né, que respalde e traga segurança para que o investidor, como o Biane acabou de falar, ele realmente se sinta confortável em investir, seja no país ou seja no estado, né? Então, hoje a gente tem normativos que, ao nosso ver, eles tendenciam muito ou sofrem muita influência, né, de quem não quer o avanço das energias renováveis. E Instituição. eu acho que a constituição jurídica do país como um todo, ela é muito maleável ao momento político, e isso é um contexto muito perigoso em qualquer economia. Quando você tem um nicho político ou ideológico dentro de um comando, ele executa um tipo de normativo e você tem aquele respaldo. Vem um outro grupo, né, de entendimento, e aí ele vai lá, aquela norma, aquela lei que estava constituída, ele simplesmente vai e constrói uma nova lei em cima ou algum tipo de parâmetro, e aí isso é muito ruim, sabe? Então eu acho que a legislação brasileira precisa trazer uma segurança muito mais, principalmente no critério de se você fez um investimento até X momento, esse investimento ou esse parâmetro ele tem que ser considerado um direito adquirido. A gente sofreu muito isso na expectativa da entrada da 14.300, quando todo mundo ficou.
quem já investiu vai retroagir, vai ter que pagar o fio B, quem não pagou. Então, isso é muito ruim para o mercado, porque o investidor faz um investimento de não sei quantos milhões, com uma expectativa de rentabilidade e um formato de lucratividade, e depois vem alguém, muda a lei e diz: Ó, agora tu vai pagar 10 anos atrás e vai ter que ser assim. Então, esse tipo de insegurança dentro do nosso contexto energético, ele ainda gera uma instabilidade de a gente conseguir trazer investimentos de fora do país, porque existe um jogo legislativo, político muito grande e ideológico. E eu acredito que matriz energética, algumas pautas, elas são para além de ideologia. Elas têm que ser pensando em desenvolvimento da nação, em desenvolvimento econômico. E aí, quando a gente vai para essa linha de raciocínio, a gente não pode ser suscetível à ideologia, né? A bandeiras, ao que eu acredito para um lado ou para o outro. Não, eu tenho que realmente ter um normativo que garanta e permita com que a gente Certo. desenvolva com mais segurança o nosso mercado. Então, o que a gente vem buscando, né, só para também ser mais coeso, o que a gente tem buscado dentro da representação aqui do Estado de Pernambuco, enquanto presidente da associação, e também em busca da nacional, é fazer com que a gente realmente tenha essa segurança. A gente construir o relacionamento e os normativos que eles garantam que os investimentos feitos eles sejam respeitados, independente de governo, né? Eles estejam com Certo. essa cultura. Ok, Isso. obrigado. Antes de fazer uma indagação ao professor Zabione, eu quero aproveitar e fazer um convite a todos que a FIEP, através do Conselho Temático do Meio Ambiente e o Conselho Temático de Infraestrutura, nós estamos realizando a 10ª edição do Seminário de Energia Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura. Esse seminário será realizado na próxima semana, no dia 24, aqui na FIEP, de modo presencial. Esse seminário é totalmente gratuito, ele começa às 14 horas e 30 minutos. E vocês podem ter acesso no Simpla para poder fazer a inscrição e participar dessa 10ª edição do nosso seminário. Teremos vários palestrantes e vamos debater assuntos atuais, relevantes, importantes para a economia de Pernambuco. Então, dando continuidade, temos mais uma pergunta aqui para o professor Bione. O senhor acredita que há possibilidade de expansão de investimento da energia solar térmica no estado de Pernambuco? 3 minutos, professor. Regulado. Não, professor, olha, para mim, isso acredito e muito, tá certo? Até mesmo pela situação geográfica do estado de Pernambuco, tá? Pernambuco, ele, bom, por questões históricas, evidentemente, né? A sua formação original, tá? Ele era muito maior e hoje ele se tornou um estado, vamos dizer assim, comprido, né? Ele tem uma faixa de zona litorânea pequena, de zona da mata, e depois ele entra praticamente com 2/3 do agreste para o sertão. Essa zona é uma zona extremamente rica a nível de radiação solar. E o principal, radiação solar e radiação direta para obtenção de alta concentração. Então, devido a gente ter essas duas características dentro do estado, você poderia sim instalar plantas, tá certo, térmicas nessas regiões. No caso de ter, aí dependeria muito do processo industrial. Se você fosse trabalhar com temperaturas até 200 graus, por exemplo, hoje você poderia sim trabalhar com coletores solares. Isso seria um avanço incrível dentro das indústrias, sem ela precisar, vamos dizer assim, adquirir ou optar por combustíveis fósseis. E se você for trabalhar com temperaturas acima de 200 graus, tá certo? Você trabalharia com as tecnologias de alta concentração. E aí você pode atingir temperaturas de 500, 400 ou até mesmo de 800 a 1000 graus. Então, tudo vai depender da sua tecnologia. Quer dizer, desculpe, do seu processo que estaria associado, tá? Então, é um ganho, né? O que é que muitas vezes acontece é o cara, vamos dizer assim, quer buscar, né, a eletrificação de todos os processos, certo? Joga eletricidade para tudo, para resolver todos os problemas. E olha, e eletricidade para questões térmicas, temos soluções
temos empresas, temos pessoal, tá certo? Aqui dentro do estado de Pernambuco, que conhece, que pode sim ajudar a contribuir nesse processo e fazer essa transição, tá? Do que usar a parte da eletricidade. É por isso que muitas vezes hoje nós estamos aonde? Na bandeira vermelha. Esse meio foi da bandeira vermelha. Por quê? Estamos com estrangulamento no sul e sudeste. Não é nem o nordeste, você falou da exportação. Graças a Deus que o nosso sistema é interligado, permite que haja esse fluxo, mas assim mesmo existe um limite, né, para esse processo de transição. Então, a parte térmica é possível, é um viés econômico, acho, não explorado pelo Estado de Pernambuco, não explorado pelas indústrias de Pernambuco, porque não há um programa. Eu falo muito até do polo gesseiro, que já vi vários trabalhos, estudos, etc. tal, e o pessoal ainda continua, em alguns casos, evidentemente, tá certo? Aproveitando a própria lenha ou o próprio, a caatinga como alimentação. Então, precisa mudar. Como é que muda? Bota um programa que realmente faça. Eu estou colocando assim de experiência realmente, tá? O cara tem um colega lá em Araripina, isso, né? Ele fez um programa, tá certo? Com licenças ambientais, tá certo? De reciclagem, manejo de plantação, para poder fazer o atendimento, para fazer a produção, tá certo? De madeira, tá regulada, mas, infelizmente, economicamente, mais uma vez, ficou, foi impedido de dar continuidade ao seu projeto por causa da concorrência meio desleal com as outras, a clandestinidade que existe dentro do processo. Então, olha, Pernambuco tem espaço, Pernambuco tem potencial, falta realmente um programa, vou ser franco, programa energético, detalhado, espalhado com fontes e associado com o potencial e a tendência econômica de cada região de Pernambuco, sabe? Eu acho que isso dá para iniciar o processo, dava para iniciar, porque temos sim, temos gente muito boa dentro da indústria, temos gente muito boa dentro das academias, das universidades, Universidade Federal, Estadual, Católica, universidades particulares, que podem ajudar fora os profissionais que estão fora. E as associações, a Associação aí de Energia Solar aí de Pernambuco, então dá para se fazer bem esse trabalho que eu acho que É, seria aí sim um grande marco. muito bom, muito obrigado. Olha, nós já estamos chegando no ensejo final do nosso FIEP Ambiental. Realmente, duas palestras brilhantes, trouxeram muita informação. Tenho certeza que o industrial pernambucano que participou desse encontro, ele absorveu a informação e vai procurar utilizar dentro do seu processo produtivo. Antes de concluir, nós vamos, como de praxe, disponibilizar 2 minutos para cada um dos palestrantes fazer suas considerações finais. E já fica nos agradecimentos da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco pela brilhante participação de cada um dos senhores no sentido de contribuir para o desenvolvimento da indústria pernambucana. Rudinei, 2 minutos para você, porque o FIEP ambiental, geralmente, o tempo dele é 1 hora e 30 minutos. Nós já estamos com 1 hora e 45, mas porque realmente o tema foi muito bom, muito convidativo e realmente muito elucidativo. Por favor, Rodney, dois Não, minutos. perfeito. Vou cumprir meu prazo aqui. Não, novamente, é reforçar o agradecimento, tá? E eu acho assim, consideração final, eu queria reforçar a predisposição da Associação Pernambucana de Energias Renováveis para apoiar todo e qualquer empresário a desenvolver seus projetos em energia fotovoltaica. Então, a gente tem um conjunto de empresários sérios, a gente entende da pauta, a gente tem interesse que a fonte seja cada vez mais explorada dentro do país e dentro do estado de Pernambuco. Então, acho que é uma pauta que empolga, acho que vocês podem ver o entusiasmo meu, do Bione, de todos que estão aqui participando, porque é uma pauta, além de muito nobre, eu acho que é uma pauta urgente, né? Eu vou reforçar aqui, a responsabilidade de manter o planeta é nossa, não é de Rudinei, não é de cada um aqui individualmente, é de todo mundo. Então, dentro dessa perspectiva, é reforçar novamente aí a posição da Associação Pernambucana de Energias Renováveis como um pilar dentro do estado de Pernambuco, disponível, 100% disponível para as pautas e para todo e qualquer
né, membro aí da sociedade, membro da indústria que tem interesse em estar usufruindo desses benefícios, tá? E só para encerrar dentro do meu prazo, eu queria novamente agradecer aí a oportunidade da FIEP, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que trazer luz a esses temas que são tão relevantes para o desenvolvimento da indústria é algo muito nobre, é algo muito importante, né? Então, acho que a FIEP está de parabéns, com um case muito importante. Eu recebi esse banner de todos os lugares do país, então mostra o quanto é relevante e significativo, tá? Então, é parabenizar, agradecer e novamente me colocar à disposição para quantas pautas forem necessárias com relação a esse tema, tá bom? E parabéns, Bione. Show de bola, a gente vai se encontrando aí pelos eventos, viu? No evento da semana que vem, inclusive, eu acredito que estaremos também contribuindo, tá bom? Um abraço. Justamente. Muito obrigado, Rudei. Eu agora tenho o prazer de ir agradecendo também muito ao professor Bione. O senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Agora, o FIEP Ambiental é um ciclo de debate que a gente tem uma vez por mês. Então, teremos outras oportunidades. O assunto é rico, o assunto tem um potencial muito bom e a gente pode voltar. Professor Bione, por favor. Bom, eu muito agradecer pelo convite, tá certo? A todos aí vocês que fazem a FIEP, tá? Por poder ter mais essa oportunidade, né? De expressar e mostrar um pouco, tá? Do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Das preocupações que nós estamos colocando, tá? O Cine Energia, através do nosso presidente, tá certo? Eles se colocam o Cine como a disponibilidade das empresas, né? Porque estamos dentro da nossa casa, diga-se de passagem, tá certo? O Instituto Federal, ele também vem preocupado com o desenvolvimento, com essa participação junto à sociedade, essa formação de profissionais que possam atender exatamente a todo esse histórico, tá certo? Dentro da minha área, que é na área de elétrica, tá? Inclusive, a gente está tentando desenvolver agora, né, implantar um curso de engenharia elétrica noturno, público, que, por incrível que pareça, dentro do Recife, nós não temos isso. Não temos. Totalmente público à noite, exatamente para atender a sociedade, tá certo? Uma coisa impressionante. Então, veja, são coisas desse tipo, sabe, Felipe, que a gente tenta ajudar, né, a contribuir. Tá? Então, essa é a ideia da gente. A vinda de cá é muito mais para mostrar para as pessoas. Eu parabenizo aqui ao Rudinei, junto comigo e com vocês. Nós segurarmos aí 133 pessoas, tá certo? Estourou o tempo e as pessoas ainda continuam, né, aqui ouvindo a gente, tá certo? Então, eu não acredito, né, que o que a gente colocou aqui realmente pode contribuir e fazer a diferença, né, na vida ou ajudar, tá certo? As pessoas que estão aqui presentes. Esse é o nosso trabalho, o papel, a gente contribuir e eu encerro aqui mais uma vez agradecendo aí de coração, né, mais essa oportunidade. Estamos em casa, vamos colocar dessa forma agora. Muito obrigado. Eu quero agora, no final, fazer meus agradecimentos a todos os participantes do FIEP Ambiental. Nós tivemos mais de 150 participantes. Então, a razão de ser do FIEP Ambiental é essa: levar informação, levar dados, trazer esclarecimento, mostrar oportunidades de novos negócios, verificar o que é que a gente pode corrigir. E nessa área ambiental, a gente sabe que a gente está vivendo hoje, nesse presente momento, uma emergência climática e a gente precisa modificar radicalmente a nossa forma de vida. Nosso padrão de vida não é compatível. A gente vive numa sociedade ainda que é aquela sociedade de economia linear, que é aquela economia que pensava que os recursos naturais fossem infinitos. A gente tem que caminhar para a economia circular, aquela em que os recursos serão mais perenes e utilizados da melhor forma possível. Então, em nome do Conselho Temático de Meio Ambiente da FIEP, agradeço a participação dos nossos companheiros
Otiniel, Hermeson, Apurinã e vários companheiros também que estão participando, participando e participaram do encontro, presidentes de sindicatos que estavam também, empresários, executivos, profissionais liberais. Então, é um público muito eclético esse nosso público, e espero que a gente tenha atendido, com certeza nós atendemos. E no próximo mês temos outro FIEP ambiental. Há 15 anos em seguida que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco tem esse FIEP ambiental. Então, é realmente um motivo de muita satisfação, porque a FIEP cumpre a sua missão, colaborando com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, até mais.